Boa noite, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou presidente, coordenador e administrador da Sociedade de Estudos Espirituais de Fortaleza, aqui do Ceará. A gente vai dar continuidade hoje ao nosso estudo do ESD, né? O ESD 2. A gente vai falar um pouco sobre a lei divina ou lei natural, né? Que é a lei de Deus. Lembra muito a passagem do Evangelho, né? Quando o povo ele passa 300 anos mais ou menos sendo escravizado no Egito, né? E aí Deus ele liberta o povo do Egito. E aí Moisés ele fica responsável por guiar o povo, né? O escolhido de Deus, por guiar o povo no deserto. E aí para Moisés era muito difícil porque ele estava no deserto, não tinha um local físico, né? Assim, algo que eles pudessem usar, né? Então ele tinha muita dificuldade em guiar o povo, né? Até que Deus, Moisés ele sobe o monte, né? Monte Sinai. E aí Deus ele diz os 10 mandamentos a Moisés, né? Que seriam as leis de Deus. E aí quando ele desce o monte, né? Até o povo está adorando um bezerro fez um bezerro, né? E estava adorando ele. E aí Moisés muito chateado, né? E aí onde Moisés cria algumas leis, né? Que aí fala que seriam as leis de Deus e as leis do homem, né? Que até alguns estudos falam, né? As pessoas comentam que eram leis que eram consideradas um pouco severas, né? Só que Moisés ele tinha essa dificuldade, ele via que o povo ele tinha um moral ainda, né? Um pouco influenciável, né? Vamos dizer assim. Até na época do Egito eles tinham o costume de cultuar vários deuses, né? E já Moisés trouxe o monoteísmo, né? Que foi o Deus único, né? Que é um Deus para todos, que o Deus é um só. Então Moisés via, né? Que o povo ainda tinha um moral baixo, né? E aí então a gente lembra, né? Falando um pouco nessa severidade das leis, né? Até que tem uma parte quando uma mulher é pega em adultério, né? E os fariseus, a fim de tentar Jesus, levam ela até Jesus, né? E aí, mestre, essa mulher foi pega em adultério, né? Segundo as leis de Moisés, ela deverá ser apedrejada, né? E aí, o que é que o Senhor diz que nós devemos fazer? E aí Jesus está riscando no chão com o dedo, né? E aí perto dele tem alguns discípulos, acho que João, Pedro e Judas, né? Estavam próximo deles, né? E aí eles repetem a mesma pergunta. E aí onde Jesus diz, né? Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? E aí aos poucos eles soltam as pedras no chão. E aí a parte no evangelho que fala que começando por aqueles que têm uma idade mais avançada, porque quanto mais anos você tem, mais pecados você teria, né? Então traz nesse contexto, né? E aí as leis divinas, né, que são as leis de Deus, falam que são leis imutáveis que não mudam, né? Tem até outra parte, numa passagem, quando Jesus porque quando ele é jovem, né, ele sai para fazer a preparação dele no deserto e tal, e quando ele volta, que ele começa a pregar nas sinagogas, nos templos, as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que Jesus queria dizer, né? E, poxa, o que Jesus está falando aqui? E aí lembra até das parábolas, né? Só que fala que Jesus, eles taxaram Jesus como se Jesus estivesse querendo corromper as leis de Moisés, né? E aí a gente lembra que Jesus é a segunda revelação, então ele fala, eu não vim mudar as leis, né? Eu vim dar continuidade a ela, eu vim trazer né? Então, até tem uma passagem quando ele fala assim, olha, o cativeiro acabou, né? Que cativeiro é esse, né? Que ele fala o cativeiro em pecado, né? Porque o homem, ele acaba por conta da própria moral dele,
se tornando prisioneiro de si mesmo e muitas vezes acaba não percebendo isso. Então traz um pouco nesse contexto, né? Então a gente vai fazer o encerramento dessa live, né? Dessa aula de hoje, e posteriormente a gente vai dar continuidade aos nossos estudos.